Você acha que Deus responde a oração apenas de pessoas que têm muita fé? E se eu te disser que não? Bateu a curiosidade? Neste vídeo eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, o que faz com que pessoas comuns como eu e como você recebam de Deus. Assista esse vídeo até o final, porque com base na palavra de Deus, daqui a pouco eu te digo. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, em nome de Jesus. Fico feliz em ter você aqui de volta, e você que é novo aqui no canal, que é nova aqui no canal, Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal para que eu possa continuar levando a palavra de Deus para muito mais pessoas. Vamos ver Mateus no capítulo 14, no versículos 28 a 31. Acompanhe aí. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28 a 31, diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos parar para analisar a Pedro. Quando Jesus chamou Pedro para ser discípulo, pescador de homens, Pedro não era um homem cheio de santidade, não. Pedro não era manso, Pedro não era fiel a Deus. A palavra diz que quando perguntaram a Pedro, quando Jesus foi preso, se ele o conhecia, ele disse que não, ele negou Jesus. A palavra também diz que Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado que prendeu Jesus. Na verdade, ele decepou a orelha do soldado e Jesus foi lá e colocou a orelha de volta. Agora, este mesmo Pedro, falho, comum, assim como eu e como você, a palavra diz que ele andou sobre as águas e lá em Atos diz que a sombra dele curava. Por que será? A resposta é que Pedro tinha algumas características que nós devemos observar. Veja, Pedro, quando quis andar sobre as águas, ele não desceu do barco e foi logo andando, não. Ele olhou para Jesus e ele pediu para Jesus chamá-lo. Ele só se sentiu seguro de descer do barco e andar sobre as águas quando Jesus o chamou, quando Jesus autorizou. Aqui a gente já vê o primeiro diferencial de Pedro. Pedro reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele sabia que Jesus tinha o poder de fazer com que ele andasse sobre as águas e, caso ele afundasse, ele tinha confiança de que Jesus, como Filho de Deus, iria socorrê-lo. Então, anota aí. O primeiro diferencial de Pedro que nós devemos observar é que Pedro reconhecia que Jesus é o Filho de Deus. Aqui a gente aprende com Pedro que tudo que a gente for fazer, que os nossos planos, antes de executá-los, a gente precisa levar a Deus. Pedro, ele não se sentiu seguro de descer do barco, de caminhar sobre as águas enquanto Jesus não autorizou. Tem pessoas que não ouvem a voz do Espírito Santo, tem pessoas que não ouvem a paz, a pastor, a ninguém. Faz o que dá na cabeça e, é claro, não vai dar certo. Observe que Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando firme sobre as águas. Mas aí, quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento, foi aí que ele começou a afundar.
Aí a gente aprende que nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Em Hebreus 11:1 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, nós devemos estar firmados na palavra. A nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. Se nós estivermos em comunhão com Deus, olhando para Ele, as lutas do dia a dia não vão nos abalar. Engraçado, quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, é muito comum, é muito frequente eu buscar ao longo do dia o Senhor. E quando por algum motivo eu não busco com uma certa frequência, eu busco menos, eu começo a me sentir fraca. E aí eu logo penso, epa, eu vou aqui, eu vou me reabastecer, eu vou buscar o Senhor. Lá em Mateus 14, em um dos versículos que nós lemos, Jesus diz quando Pedro estava afundando, homem de pouca fé. Agora, um homem de pouca fé andando sobre as águas, isso me faz lembrar o que Jesus diz, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a um monte, saia daqui e vá para lá, e esse monte sairá. Então, para que você e eu possamos viver o extraordinário de Deus, para que a gente viva milagres, não precisa de muita fé não, basta uma pequena fé. Outra coisa que nós observamos em Pedro é que Pedro era ousado. Pedro estava trabalhando, Jesus chegou e chamou ele para ser pescador de homens. Já imaginou? Pedro, um pescador, está ali trabalhando e aí Jesus chega e o chama para ser pescador de homens. Ele deixa tudo e segue Jesus. Pedro era ousado. Interessante que de todos os discípulos que estavam no barco, só Pedro pediu para Jesus chamá-lo para ele andar sobre as águas. Você sabe o que é isso? Isso é ousadia. Normalmente a fé, mesmo que ela seja pequena, ela vem acompanhada de ousadia. Por exemplo, se a gente coloca um negócio, a gente não sabe se vai dar certo, né? A gente coloca a fé que vai dar certo e a gente tem a ousadia de dizer, eu vou colocar e sabe aquele ditado? Eu vou pagar para ver. Deixa eu te contar um fato. Teve uma época da minha vida que eu estava fazendo alguns exames e um deles, quando eu levei de volta para o médico, o resultado, o médico disse, se você engravidar, você pode ter trombose. Então eu imediatamente disse a ele, está repreendido em nome de Jesus, eu não tenho isso não. Então o médico olhou para mim bem assustado e disse, você quer que eu faça novamente uma solicitação para você refazer o exame? Eu disse, faça, eu vou fazer e vou mostrar que eu não tenho isso não. Então o médico repassou, né, a solicitação, refez a solicitação, eu refiz o exame e para a honra e glória do Senhor, quando eu mostrei para ele, estava zerado. Realmente eu não tinha nenhuma doença não. Então naquele momento eu fui ousada, né? Nem todo mundo tem essa coragem, essa fé de repreender um médico assim, de dizer está repreendido em nome de Jesus. Mas eu lembro que naquele momento o que eu pensava é que Deus me ama, é que Deus ele tem o poder e ele não ia deixar eu ter essa doença não. Agora lembrei de outro fato, de uma atitude ousada da minha parte. Minha mãe ela fez uma cirurgia de catarata e aí quando na parte da recuperação o olho dela ficou vermelho e o médico passou vários colírios, né? Ela colocou vários colírios e mesmo assim o olho ficou vermelho, não tinha jeito, não tinha colírio que desse jeito. Então esse médico que a operou, ele disse, olha, eu vou encaminhá-la para um especialista em globo ocular e ele é um amigo meu e ele vai tratar e ela vai ficar boa. Então nós fomos para esse amigo, nesse especialista do globo ocular, só que esse especialista ele passou vários procedimentos, inclusive um deles minha mãe dormiu sentada uma noite porque ele disse que tinha que colocar lá um colírio e ficar sentada, dormir sentada. Ela fez isso e nada adiantou. Voltamos ao médico que fez a cirurgia e aí ele ficou olhando o parecer do médico, né, do amigo dele, o especialista lá,
Ele ficou olhando, aí olhou para mim e fez: só Deus? Eu disse: é o que, doutor? Só Deus? Então tá resolvido. Mais uma vez, eu com a minha ousadia, né? Minha fé ousada. E sim, também para a honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe, com alguns dias, ela ficou boa. Pedro, ele tinha uma fé pequena, mas ele tinha fé. Eu costumo dizer que todos nós temos fé. Até mesmo aquelas pessoas que dizem que são céticas, que não acreditam em nada, na verdade elas têm fé. Porque fé é acreditar. Se você acredita que algo de ruim possa acontecer, se você tem medo de algo, então você tem fé. Você está acreditando nisso. O problema da fé é onde você está depositando a sua fé. Eu vou deixar isso para você pensar. Portanto, meu amado, minha amada, Jesus nos ama do jeito que nós somos. Nós não precisamos ser perfeitos para Jesus nos amar. Ele nos ama da maneira que nós somos. A medida de amor de Deus, ela é igual para todos. Nada do que você e eu fizermos para agradar a Deus vai fazer com que Ele nos ame mais. Ele sempre vai nos amar com a mesma medida. Agora, nós é que temos medidas diferentes de amor por Deus. Saiba, Jesus, Ele ouve a tua oração e Ele responde. Saiba que Ele não faz diferença de pessoas. A palavra diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos, para aqueles que precisam dEle, como eu e como você. Agora, me diz aqui nos comentários se você, como Pedro, que pediria a Jesus para andar sobre as águas, ou se você é como os outros discípulos, ficaria quietinho lá no barco e não teria coragem de pedir a Jesus para chamar. E aí, o que é que você é? O que você faria? Me diz aqui nos comentários se você recebeu esta palavra, se você entendeu, guarde no coração e viva!